Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, que vai abordar aqui os aspectos dos esportes e suas vertentes. Preparados? Então, texto na tela, valendo! Contextualização. A educação física é uma área de conhecimento dotada de saberes próprios com o objetivo de introduzir o aluno na cultura corporal de movimento, que propicia benefícios físicos, sociais, cognitivos. Então, volta aqui que a gente aqui só está contextualizando, rapidão. Foca em mim. Qual é a perspectiva que a gente tem que ter aqui? Que através da educação física, vocês vão se inserir no contexto da cultura corporal de movimento. Cultura, conhecimento, corpo, utilizando o corpo, movimento em prática, né? Então, a gente vai aqui abordar as práticas. Dentre as práticas existentes que a gente vai abordar como da área de educação física, a gente tem o esporte. O esporte ele é bem amplo, bem extenso, a gente vai se aprofundar justamente por saber da dimensão que ele tem, mas lembrando que temos que destacar três principais benefícios, que seriam o físico, o cognitivo e o social. Então aqui a gente vai fazer uma análise de perspectiva de aprendizado, de conhecimento. A gente vai utilizar ele também como uma ferramenta de instrumento físico, né, para botar em ação o movimento ali, e entender que nas suas relações, nas suas concepções gerais, ele sempre desenvolve o aspecto social, que são as relações. Porque, como eu já mencionei, cultura tem a ver com a troca tem a ver com o outro tem a ver justamente a gente construir e consolidar algum saber. Tranquilo? Então, vamos lá, continuando. Esporte. Seja individual ou em equipe, os esportes estão entre as principais atividades físicas praticadas pela humanidade. Sem uma origem definida, há quem diga que as primeiras manifestações esportivas aconteceram na Grécia Antiga e outros acreditam que os jogos de cabeça eram uma atividade comum na antiguidade. Volta para mim porque eu tenho que fazer um comentário muito específico. Jogos de cabeça são aqueles jogos que a gente utiliza, não é o pensamento, é a cabeça. São jogos em que bárbaros antigamente jogavam decapitando a cabeça dos indivíduos e praticando aquela bolinha ali com a cabeça do colega ali. Não é muito legal a concepção, mas vejam que a mania de vocês que vocês têm de chutar qualquer coisa, de tipo, uma garrafa, vamos jogar bola. Aquela prática de jogar aleatoriamente, chutar qualquer coisa, a dinamização de alguma ação prática já era comum desde a antiguidade. Então, o jogo, por mais que não tenha uma delimitação específica, a prática ela sempre foi ali inerente ao homem. Tranquilo? Vamos seguir. De todo modo, o esporte pode ser definido como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física mental. Além disso, é possível afirmar que o esporte são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Aqui, de forma geral, a gente sintetiza justamente essa parte social, que foi o que eu já direcionei, tem muita parte da relação, das interações entre os indivíduos, porque a depender da modalidade, normalmente ela acontece coletivo. Tem a vertente de esporte individual? Sim, só que é individual, porém sempre tem o adversário, o oponente. Então sempre está a dinâmica entre indivíduos. Além disso, tem essa parte de melhorar a aptidão física, mental, ou seja, o corpo e a mente, o conhecimento e o físico, ali sempre atrelado, que são justamente aqueles benefícios que a gente citou inicialmente. E como é uma parte de esporte, a regulamentação e a competição são dois elementos caracterizadores do esporte, que são muito importantes de a gente destacar aqui, tranquilo? Então vamos seguir e ver o esporte no mundo. Há uma gama de modalidades esportivas e conforme a região muda, os esportes também se modificam. Na China, por exemplo, o esporte mais popular é o tênis de mesa, na Austrália é o rugby, no Quênia é o atletismo. Nesse sentido, a vivência do esporte é um direito garantido por lei, portanto, um direito de todos. A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 217, prevê que os recursos públicos sejam prioritariamente destinados à promoção de esporte educacional. Aí eu lhe perguntaria, mas o que é esporte educacional? Então volta aqui para mim rapidão. De forma geral, cada país tem o seu principal esporte. Aqui, qual é o principal esporte? Se você está na dúvida, acesse a plataforma Eduque, que eu já mencionei isso numa aula anterior, mas é o futebol. O futebol é o principal esporte do país, do Brasil, e aí tem uma lei que direciona, né, investimentos para que todo mundo tenha acesso ao esporte, mas o esporte na vertente
educacional. Vejo que tudo que eu já mencionei, o aspecto físico, cognitivo, as relações sociais, tem o lance da competição, tem o lance da regulamentação, mas aqui a gente quer aprofundar e direcionar no aspecto do esporte educacional. Eu, como professor de educação física, no desenvolvimento das minhas aulas, no desenvolvimento das minhas ações, eu sempre busco aproximar vocês do esporte educacional, ou seja, aquele que o aprendizado, a vivência, a experiência seja possibilitado a todos para que vocês possam se desenvolver, possam se conhecer e assim desenvolver a prática com um pouco mais de desenvoltura, caso queiram fazer ela de uma forma um pouco mais profissional. Tranquilo? Então aqui a gente vai começar a entender e destacar quais são essas relações entre os tipos de esporte. Vamos lá. Esporte educacional, praticado no sistema de ensino e em formas assistemáticas da educação, evitando a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e prática do lazer. Já o esporte de rendimento, praticado segundo normas gerais da sua lei e das regras de práticas desportivas nacional e internacional, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país e estas com as de outras nações. Então volta aqui para mim que eu vou só primeiro elencar e diferenciar essas duas principais. No próximo vai ter um quadro que vocês vão conseguir compreender um pouco melhor, mas de forma geral o educacional é justamente essa prática que eu busco possibilitar a todos vocês, que vocês possam conhecer e vivenciar sem esse cunho exacerbado da competitividade e que vocês possam adaptar algumas ações para que vocês possam conhecer e vivenciá-las tranquilamente. Já o esporte de rendimento, ele quer que vocês rendam. Pense como se fosse algo com um pouco mais de compromisso no sentido obrigatório, com o sentido mais trabalhista da atividade. Já não é mais um esporte tranquilo, de lazer, de divertimento, de despreocupação. Aqui você tem que dar resultados. E aí a regulamentação, a estruturação legal, tem todo um cunho, tem todo um aparato que vai muito além da prática livre que a gente busca desenvolver aqui. Então, foca aí no texto na tela que vocês vão conseguir ver esse quadro e identificar as principais diferenças. Vamos lá? Texto na tela, esporte de rendimento, tem formação de atletas, regras padronizadas ditadas pelas federações, exclusão de muitos, só os melhores jogam, enfatiza a vitória, interesse exacerbado na vitória, submetido aos interesses econômicos da indústria esportiva dos clubes de mídia. Já o escolar, o educacional, tem formação do aluno cidadão, regras adaptadas pelos alunos, inclusão de todos têm direitos iguais de participar, enfatiza o processo, interesse na vivência lúdica, na educação, está submetida aos interesses dos alunos e da proposta pedagógica da escola. Então, aqui vocês conseguem ver claramente que é um pouco mais... tem a parte de exclusão porque é mais competitivo e ele é mais competitivo porque tem esse aspecto mais econômico, tem esse aspecto mais econômico por quê? Porque tem esse viés trabalhista. Já no escolar não, é da vivência, da formação, da construção, da interação, da inclusão, da realização e experienciação de todos para o desenvolvimento daquela prática do conhecimento daquele esporte, tranquilo? Seguindo um pouquinho mais, a gente já tem o esporte de participação, praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na prevenção do meio ambiente. Então aqui, vocês vejam essa imagem. Normalmente, isso acontece principalmente nos Estados Unidos, mas aqui também nós temos modalidades em que as pessoas se inscrevem para competir em corridas, em maratonas. Pode voltar para mim? Aqui, acho que a prática mais comum de acesso ao esporte são os campinhos alternativos, em que vizinhos, colegas e amigos vão fazer uma prática de pelada. Aqui também tem muitas práticas de vôlei de areia, Então, vejam que é o esporte, mas ele é um esporte de participação. Ali não é uma competição exacerbada, já não está mais dentro de um contexto educacional em que a gente está aprendendo, conhecendo, vivenciando, experienciando, mas com base em tudo que eu já experienciei no meu aspecto educacional, de tudo que eu já sei acerca do rendimento e que eu não estou afim de competir financeiramente, não estou afim de atribular aquilo a uma atividade laboral, eu consigo participar de uma ação esportiva simplesmente pelo meu livre intuito de participar e conhecer.
Tranquilo? Então vamos lá, ó. Por fim, pode voltar para o texto, por favor? Por fim, o esporte, quando bem desenvolvido, pode ser utilizado como meio de combate à exclusão, visto que esse tem o poder de evidenciar as potencialidades dos indivíduos e, independentemente das diferenças de classe social, educação, idade, deficiência ou gênero, ao ser dado oportunidades iguais de acesso ao esporte aos indivíduos, toda a comunidade pode colher os frutos de uma sociedade mais harmônica e igualitária. Então vejam que a partir do momento em que todo mundo tem a possibilidade de vivenciar e experienciar essas práticas, toda a sociedade ganha, porque todo mundo se desenvolve nas concepções gerais que o esporte pode nos possibilitar. Tranquilo? Compreendido tudo isso, já que está muito fácil, está muito de boinha, a gente consegue pôr em prática e exercitar. Vamos lá? Primeira questão, são características do esporte. Essa está muito fácil. Vamos lá, alternativa A, regulamentação e competição. B, lazer e diversão. C, fama e sucesso. D, contato e disputa. São características do esporte. Analisem toda a concepção geral do que o esporte se propõe. Tranquilo? Vamos ver aqui. Alternativa correta A. Tem o caráter da regulamentação e da competição. Ah, professor, mas não pode ser lazer e diversão? Sim, porém, entretanto, todavia, essa está mais associada a jogos e brincadeiras, porque tem o caráter da libertação, da diversão. Aí, por mais que tenha um cunho do jogo, do esporte de participação, são mais características de uma outra compreensão de conhecimento, tá bom? Além da fama e sucesso, né? Não, por favor. E o contato de disputa, por mais que tenha disputa, não necessariamente todos os esportes são de contato, tranquilo? Alternativa 2, questão 2. Os esportes de participação podem ser compreendidos como: alternativa A, esporte que os melhores ganham. Alternativa B, esporte que só os habilidosos participam. Alternativa C, esporte em que vencer é o mais importante. Alternativa D, esporte em que todos podem vivenciar a prática. Tá muito fácil de participação, porque eu quero que todo mundo vivencie aquela prática. Tranquilo? Falando em vivenciar a prática, que tal experienciar um pouco dos esportes de participação? Aproveita, acesse a plataforma Eduque para aprender mais e vamos praticar. Eu já tenho um vôleizinho marcado ali, depois eu vou para uma peladinha acolá e a gente vai se desenvolvendo e vivenciando o máximo de possibilidades esportivas. Tranquilo? Vejo vocês na próxima e até lá!